nobres vereadores, vereadoras, a todos que nos ouvem, que nos assistem. Nós tivemos a primeira etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e na prova rosa, na questão 64, foi trazido um livro chamado Quarto do Despejo, e foi tratado de um assunto que ele é muito sério, muito importante e que existe na nossa sociedade, que é do racismo estrutural. Hoje, nós temos o racismo estrutural, que significa estar na estrutura da sociedade, de uma maneira muito forte. Como guarda municipal, a gente vê, infelizmente, que o racismo ele acontece e precisa ser debatido. Mas, nessa questão 64, trouxe uma história que foi contada entre 1955 a 1960, nesse livro, de uma ex-moradora da favela do Canindé, e trazia uma passagem com a Guarda Civil. Mas a Guarda Civil, trazida nessa questão, é a extinta Guarda Civil do Estado. A extinta Guarda Civil do Estado, que se juntou com a Força Pública em 69, para que pudesse formar a Polícia Militar. Então, nós tivemos essa questão trazida na prova do Enem, e muitos imaginaram que essa questão era uma questão atual, que narrava uma situação atual. Então eu vou ler aqui a questão para os senhores, que é um trecho do livro. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou em uma árvore. O guarda civil é branco, e há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? E aí vinham as respostas que a correta era racismo estrutural. Racismo estrutural existe, precisa ser combatido, obviamente, mas quando o texto traz isso, e a pergunta é a seguinte: o texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira que é, ou seja, traz um relato que aconteceu entre 1955 a 1960, presenciado por essa moradora da antiga favela do Canindé, dizendo sobre o racismo estrutural do guarda civil, só que essa guarda civil é da extinta guarda civil que era do Estado, que se juntou com a Força Pública em 69 para se tornar polícia militar. E quando traz no Exame Nacional de Ensino Médio, repercute no Brasil todo, muitos começaram a perguntar, porque ainda na legenda traz uma reedição do livro Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, a editora Ártica 2014, mas é um relançamento do livro que é de 1960, foi publicado em 1960, e diz que é atual. Aí muitos começaram a me perguntar: Eliel, onde aconteceu essa ocorrência? E essa ocorrência aconteceu há muito tempo atrás. Nós temos muitos exemplos de racismo estrutural que tem que ser combatido. Nós não estamos aqui falando contra, porque nós sabemos que existe sim preconceito na sociedade. Trabalho na área da segurança e a gente sabe o quanto a gente luta para que os nossos agentes não tenham o racismo dentro de si. E uma das coisas que a gente ensina nas escolas de formação de guarda municipal, no curso de atualização profissional, é para que não retire a humanidade do outro, para que a gente não perca a nossa própria humanidade. Enquanto eu, agente de segurança, atuo mantendo a humanidade do outro, eu não vou perder a minha, porque eu não vou coisificar. Só que não é justo com a guarda municipal atual que esse texto venha sem a referência que aconteceu isso em 1960. Por quê? Aí nos parece que é uma situação atual. E é um equívoco muito grande, porque nós já sofremos muito na área de segurança, também com preconceitos. Embora nós tenhamos sim que combater o racismo estrutural, mas aqui a moção é em relação a quem organizou o Enem, que é o Instituto
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Só para concluir, senhor presidente. Então, é em relação ao instituto que não referenciou que isso era de 1960 e que se dizia a respeito à extinta Guarda Civil e não à atual Guarda Municipal. Nós sabemos que tudo que acontece tem que ser apurado, nós temos que fazer valer o nosso direito, temos que proteger sim as pessoas, mas não é justo que nós tenhamos a Guarda Municipal misturada com a Guarda Civil, que é embrionária sim, dizendo que é um fato antigo como se fosse atual. Por isso, essa moção, para que o Instituto não cometa mais este equívoco que prejudica uma categoria toda em sua credibilidade. Peço o voto de todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.